Como era o Egito antes das pirâmides? Desvendando o Egito pré-dinástico em 7 fatos. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre como era o Egito antes das pirâmides. Quando os egípcios construíram as pirâmides, sua cultura já se desenvolvia há séculos. Vamos examinar algumas das conquistas mais impressionantes do Egito pré-dinástico. Embora a maioria dos relatos sobre a civilização egípcia se concentre em obras de artes famosas, todos esses monumentos e pinturas tiveram um início. A era anterior ao Antigo Egito se tornou um estado centralizado, abrangendo do Mediterrâneo até a primeira catarata na Núbia, e é chamada de período pré-dinástico. Esse período foi um palco de muitos dos desenvolvimentos que tornaram a sociedade egípcia antiga grandiosa e duradoura. Aqui exploraremos as realizações dos antigos egípcios pré-dinásticos. Número 1. O Egito pré-dinástico foi um período de conflitos. Desde o século XVIII, os ocidentais acreditam firmemente na teoria do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Segundo essa teoria, os povos primitivos eram essencialmente pacíficos e viviam em harmonia com a natureza. No entanto, o cemitério 117 em Jebel Sahaba, localizado na parte do Antigo Egito que hoje pertence ao Sudão, é um exemplo claro de como Rousseau estava equivocado. Descoberto em 1964 por Fred Winderford e sua equipe, o cemitério 117 continha 59 esqueletos, muitos dos quais apresentavam ferimentos causados por projéteis semelhantes a flechas. Isso levou os cientistas a acreditar que haviam encontrado o local da primeira batalha conhecida no mundo, datada de cerca de 12 mil anos atrás. Jebel Sahaba fornecem evidências arqueológicas que comprovam que o conflito fazia parte do cenário do Nordeste da África durante milênios. Além das evidências iconográficas como a paleta de Narmer, que mostram atos violentos cometidos por líderes comunitários, os arqueólogos encontraram milhares de maças, facas e outros tipos de armas datadas do período pré-dinástico. Um exemplo notável é uma múmia encontrada em Gebelém, que apresentam sinais claros de ter sido esfaqueados nas costas. Em suma, o período pré-dinástico foi uma época marcada por conflitos, desde desentendimentos interpessoais até guerras entre facções e comunidades. Por exemplo, o Reino do Alto Egito destruiu completamente a cultura conhecida como Grupo A, que floresceu durante o 4º milênio a.C., na Baixa Núbia, e desapareceu no final de Nakada III, 3000 a.C. Número 2. Os povos pré-dinásticos abriram muitas rotas comerciais de longa distância. Ao contrário do que se possa acreditar, os egípcios pré-dinásticos não permaneceram confinados às suas pequenas aldeias muradas. Eles viajavam por toda a região, eventualmente desenvolvendo uma extensa rede de rotas comerciais de longa distância. Os antigos mercadores egípcios e seus produtos circulavam por uma vasta área que se estendia desde a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, até a Anatólia, no Líbano, e mais a leste, até o Afeganistão. Nessas áreas, eles trocavam cerveja e mel pelo precioso lápis lazuli, uma pedra muito valorizada no Egito pré-dinástico. Eles também comerciavam com povos nômades do deserto do Saara e exportavam cerveja e cerâmica para seus vizinhos do sul, os grupos A e C, na Núbia. Em troca, recebiam ouro, marfim e peles. Várias jarras de vinho encontradas em El-Kaab, no Alto Egito, fornecem evidências claras de contato com a região do Mediterrâneo. Assim como a cerveja, a bebida mais comum no Antigo Egito era uma iguaria na Núbia. O vinho era um luxo disponível apenas para as classes altas nas aldeias pré-dinásticas. Obter produtos exóticos era uma prerrogativa da elite, e quem possuía bens incomuns era considerado membro abastado da sociedade. Selos cilíndricos de osso e marfim da Mesopotâmia são por vezes encontrados em sepulturas da elite egípcia.
Esses selos eram usados pelas autoridades mesopotâmicas para rotular produtos de exportação, como forma de acompanhar o comércio. No Egito, esses selos cilíndricos não tinham uso prático, mas eram exibidos como prova dos laços entre as elites locais e as pessoas ricas de terras estrangeiras. Número 3. O primeiro zoológico da história foi localizado no Egito pré-dinástico. Um dos assentamentos mais importantes do Egito pré-dinástico foi a antiga Nequém, mais tarde chamada de Hieracómpolis pelos gregos. Hieracómpolis significa literalmente cidade do falcão, um nome adequado, pois o culto ao deus falcão, Horus, provavelmente começou ali, localizado no Alto Egito, a poucos quilômetros do Nilo. Hieracómpolis se destacou por suas descobertas arqueológicas. Em 2009, uma equipe liderada por Remy Friedman, da Universidade de Oxford, fez uma descoberta impressionante em um local chamado HK6, um grande número de ossos de animais exóticos. Mais surpreendente a quantidade e as espécies incomuns encontradas foi a evidência osteológica, indicando que os animais haviam sido amarrados por cordas. Algumas dessas amarras causaram fratura nos ossos das pernas de hipopótamos e de um elefante, cujas feridas foram curadas, sugerindo que esses animais foram mantidos em cativeiros por longos períodos. A equipe rapidamente divulgou a descoberta à imprensa. Haviam encontrado o primeiro zoológico da história. Entre os animais encontrados em HK6, além dos animais domésticos comuns, estavam babuínos, burros selvagens, leopardo, crocodilos, elefantes, avestruzes, gazelas e hipopótamos. A maioria desses animais eram perigosos e não podia ser domesticada, o que indicou aos cientistas que eles eram usados exclusivamente como demonstração de poder pela elite governante de Hieracómpolis. Esses líderes não apenas conseguiram capturar animais selvagens, mas também transportá-los de terras distantes. Por exemplo, na época os leopardos só eram encontrados na Núbia, situados pelo menos a 500 quilômetros rio acima. Além disso, possuir riquezas suficientes para alimentar os animais, como por exemplo, só um elefante consumia cerca de 136 quilos de comida diariamente. Isso já é uma prova evidente do poder do governante. Número 4. O primeiro observatório registrado na história. Os egípcios pré-dinásticos não se destacaram apenas na caça e na luta, mas também desenvolveram as artes e tecnologias que fariam do Antigo Egito a maior civilização do seu tempo. Uma descoberta impressionante foi feita em 1973, em Nabta Playa, localizado nas profundezas do deserto ocidental do Egito. Além dos restos de ossos e cerâmicas, os escavadores Fred Winterful e Romualdo Schulde encontraram uma série de pedras pesadas, algumas ainda em pé após 8.000 anos, dispostas em círculos no meio do deserto. A julgar pelo número e a localização das pedras, Windorf e Schulde suspeitaram que representasse algum tipo de alinhamento astronômico. Inicialmente faltavam-lhes o conhecimento e a tecnologia para provar ou refutar essa hipótese, mas recentemente a equipe reuniu-se com astrofísicos da Universidade do Colorado para fazer medições precisas das posições das rochas, levando em conta as mudanças nas estrelas desde o momento em que as rochas foram originalmente colocadas. As observações astronômicas realizadas pelos antigos egípcios revelaram-se surpreendentemente precisas. Mas a pergunta que fazemos é: por que era tão importante para os antigos egípcios observar as posições das estrelas? Os cientistas concluíram que essas observações ajudavam os habitantes locais a planejar suas atividades nômades, pastorear o gado, encontrar água, prever as luas cheias e orientar-se através da posição das estrelas. Essas habilidades eram essenciais para a sobrevivência e prosperidade no ambiente árido e desafiador do deserto.
Número 5. Os atributos reais dos reis do Antigo Egito desenvolvidos durante esse período. Os antigos faraós egípcios eram considerados deuses na terra, poderosos, intocáveis e todo-poderosos. Acreditava-se que eles controlavam o Nilo, faziam as colheitas crescerem e garantiam o nascer e o pôr do sol diariamente. Muitos dos atributos dos faraós surgiram nas pequenas aldeias do Alto Egito pré-dinástico. Um exemplo notável é a paleta de Narmer, um dos primeiros registros de um rei egípcio, que exibe muito dos símbolos associados aos faraós posteriores. Entre eles, a coroa dupla, vermelha para o Baixo Egito e branca para o Alto Egito. A massa, o saiote Shendit, usado exclusivamente pelo faraó, e a falsa cauda de touro. Embora os faraós posteriores tenham deixado de usar a cauda, exceto em ocasiões especiais, os demais símbolos permaneceram inalterados por milênios. Porém, não foi apenas a moda faraônica que teve suas raízes no Egito pré-dinástico. Fontes iconográficas indicam que o festival Heb Sed, um ritual importante de rejuvenescimento do rei, foi realizado pela primeira vez por um rei pré-dinástico. O tema visual do rei massacrando seus inimigos também aparece em muitas fontes pré-dinásticas. Além disso, a apresentação do rei como um jovem vigoroso era uma característica comum tanto nos reis pré-dinásticos quanto nos faraós de períodos posteriores. Um detalhe revelador na paleta de Narmer é a presença de um assessor real carregando as sandálias do rei. As sandálias eram vistas como peças mais poderosas do traje faraônico, representando o único ponto de contato entre o piedoso faraó e o reino terreno dos homens. Portanto, pode-se argumentar que foi no Egito pré-dinástico que os reis começaram a ser vistos não apenas como líderes supremos entre os homens, mas como deuses na terra. Número 6. Os enterros foram complexos e elaborados. A maior parte do que sabemos sobre o Antigo Egito vem de seus túmulos, devido à natureza perecível dos materiais usados na maioria das construções. De impressionantes pirâmides a enormes templos mortuários esculpidos diretamente nas encostas das montanhas, os costumes funerários do Antigo Egito são alguns dos mais reconhecidos no mundo. Considerando esses exemplos, as covas relativamente pequenas onde ficava a maioria das tumbas do Egito pré-dinásticos podem parecer insignificantes em comparação. No entanto, elas são tudo menos mesquinhas. Como discutimos, o cemitério HK6 em Hieracópolis contém enterros de animais, muitos dos quais estão relacionados com enterros humanos de líderes comunitários. Ao examinar os túmulos pré-dinásticos como um grupo, observa-se uma clara tendência ao longo do tempo para a maior complexidade nas instalações mortuárias e nos rituais, bem como nos sinais de experimentação no tratamento dos corpos. Além disso, há uma disparidade crescente entre os enterros dos plebeus e da elite. Os membros da elite eram enterrados em enormes covas quadradas, acompanhados de muitas obras de arte e produtos exóticos. A maioria dos homens e mulheres egípcios pré-dinásticos eram enterrados em posição fetal, na margem ocidental do Nilo e voltados para o oeste. Isso é comumente interpretado como um meio de estar mais próximo da terra do sol poente, onde se localizava a entrada para a vida após a morte. Essa tendência de complexidade e desigualdade nos sepultamentos reflete o desenvolvimento social e cultural do Egito pré-dinástico, evidenciando a crescente importância dos rituais funerários e a estratificação social emergente. Número 7. Vida no Egito pré-dinástico. É difícil fornecer um relato imparcial da vida cotidiana no Egito pré-dinástico, porque a maioria dos artefatos e vestígios arqueológicos sobreviventes pertencem às classes altas e foram encontradas em contextos funerários. No entanto, algumas descobertas recentes oferecem uma visão de como poderia ter sido a vida do quarto milênio antes de Cristo. Por exemplo, foram encontrados cervejarias
bacias capazes de produzir até 100 galões, ou seja, 378 litros de cerveja por dia. A cerveja, que naquela época era mais uma pasta nutritiva do que uma bebida alcoólica, junto com um pão, constituía a base da alimentação egípcia. Enquanto o pão era provavelmente preparado diariamente por cada família, a produção de cerveja exigia uma infraestrutura mais elaborada, e assim parece ter sido feita de forma industrial para alimentar toda a comunidade. A maioria dos egípcios pré-dinásticos possuíam pequenos rebanhos de gado, compostos principalmente por cabras, ovelhas, porcos e ocasionalmente vacas. Os bois eram usados para arar o solo fértil ao longo do Nilo, onde se plantavam cevada e o trigo. As casas eram construídas na fronteira entre a terra fértil e o deserto. As casas eram amplas e geralmente tinham um grande pátio frontal sem telhado, onde cozinhavam e realizavam reuniões sociais. Como a chuva era rara, os antigos egípcios usavam o telhado como mais um cômodo, frequentemente dormindo lá. As aldeias geralmente consistiam em algumas dezenas de casas, mas no final do período pré-dinástico, algumas cidades começaram a se desenvolver, especialmente em torno de uma área no Alto Egito conhecido como a Curva de Quena. Lá, pessoas de diferentes partes do Egito começaram a se reunir em grandes comunidades, que eventualmente se tornariam os primeiros proto-reinos no Alto Egito: Abidos, Hieracópolis e Nakada. E o resto é história. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos curiosos sobre o Egito Antigo antes das grandes pirâmides? O que mais te impressionou? Se você acredita que a história não foi bem assim, escreva aqui embaixo em qual das histórias você acredita. E se você tiver alguma sugestão de vídeos, escreva sobre o que você quer assistir aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E vamos ajudar o canal a chegar nos 100 mil inscritos. E se você quer aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!